Paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos iniciando mais um trimestre, terceiro trimestre de 2020 e, como sempre, estaremos estudando mais uma revista abençoada, lições que trarão grande edificação para as nossas vidas. Nesse trimestre nós estaremos estudando as lições bíblicas, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Importante lição esta que a CPAD está aí relançando, né? Ela já foi dada nos anos 90 e é importante a gente frisar que assuntos teológicos, eles não são velhos ou não são batidos. Todo assunto nós podemos trazer para os dias atuais, e esse assunto, né, falando de despertamento, vai falar de oração, vai falar de busca, é sim um assunto muito importante para os nossos dias. Então sejam todos bem-vindos. Vamos então para a nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 1. Para quem ainda não me conhece, eu sou a pastora Marilda, nós somos da Igreja Comunidade Evangélica Manancial, no Gama. Sejam bem-vindos aqui conosco. Que Deus abençoe a todos. Durante essa aula é importante que você tenha um caderno aí para fazer as suas anotações, né? Papel, caneta, a Bíblia Sagrada. Hoje eu estou utilizando aqui a Bíblia na versão NVI, eu gosto bastante dessa tradução, e também a sua revista. A minha revista está aqui no meu celular, foi a revista que eu consegui, né, nesse trimestre, porque a gente está tendo um pouco de dificuldade aí de encontrar as revistas mesmo, mas você também consegue ela dessa forma aqui, digital, que você pode ter sempre contigo aí no seu celular. Então, vamos lá, vamos para a nossa aula hoje. Que Deus abençoe a todos. Lição de número 1, nós falaremos então a respeito de Daniel ora por um despertamento. Na nossa leitura bíblica em classe, nós estaremos lendo Daniel capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel capítulo 2, versículos 17 até o 19, e Esdras capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. No decorrer da lição eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas passagens, o contexto dela dentro da palavra, e a gente vai entender bem por que o autor veio trazer esses textos para ter como base a nossa leitura bíblica em classe. Muito bem. Os objetivos da nossa lição. São 3 objetivos da lição, cada objetivo se refere a um tópico. No tópico primeiro, nós estaremos estudando por que Daniel foi despertado para a oração, o que fez com que Daniel se despertasse para a oração. Estaremos vendo na vida de Daniel que ele era um homem de muita oração. Em todo o tempo nós vemos Daniel orando, mas o que motivou ele a orar? No tópico número 2, nós veremos então as respostas de Deus sobre as orações. Essas respostas de Deus que vieram sobre as orações de Daniel são respostas de Deus que também vêm nos dias atuais para nós quando nós oramos ao Senhor. E por último, o terceiro tópico, nós estaremos vendo sobre o resultado do despertamento proveniente de Deus. Despertamento, amados. Quem desperta, quem aviva é Deus. Só Deus que pode trabalhar nas vidas, só Deus, através da palavra do Senhor, né, que nós poderemos ver avivamento, nós poderemos ver despertamento. Vamos então para alguns comentários sobre os textos lidos. Nós lemos na nossa revista, nós temos aí 4 textos. É muito importante que vocês leiam na revista ou na Bíblia, façam suas anotações para que a partir desse texto a gente venha entender melhor a nossa revista. Nós não temos aqui todo um tempo para ler todos esses textos, mas eu quis trazer para vocês o contexto dessas passagens bíblicas aí. Daniel capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3,
dentro do contexto bíblico, né, nós estamos no ano de 539 a.C., cerca de 539 a.C. Por quê? Porque algumas Bíblias vai dizer que é 539, outras poderão dizer 540, às vezes tem diferença de uma para outra, porque são datas aproximadas. Nessa passagem de Daniel capítulo 9, é a passagem onde Daniel lê sobre o profeta Jeremias, e ao ler sobre o profeta Jeremias, Daniel percebe que esse tempo de cativeiro que eles estão passando, né, Daniel está na Babilônia, está findando. O profeta Jeremias diz que o cativeiro duraria 70 anos. E Daniel faz as contas ali e já tem quase 70 anos que eles estão ali. Então Daniel olha para um lado, olha para o outro, não há assim nenhuma possibilidade desse cativeiro findar. Então Daniel começa a orar. A partir daí a gente vai ter muitas lições do que é você ler a palavra e começar a orar mediante aquilo que o Senhor deixou para nós. Então, temos aí que mais ou menos, né, cerca de 539 a.C. é esse tempo. E eu marquei aqui que essa oração de Daniel, versículos 4 até o versículo 19, é a oração mesmo de Daniel. E essa oração é algo maravilhoso, porque a gente vai ver todo um quebrantamento de Daniel. Quando você lê esses versículos, né, ele orando mesmo, nós percebemos quem era Daniel. Então você vai ver uma oração pedindo perdão dos pecados, uma oração de confissão, uma oração dizendo quem era o povo de Deus. Muitas vezes nós vemos orações onde as pessoas se colocam tão altivas, né? No entanto, Daniel, ele se dobrava na presença do Senhor e ele se humilhava mesmo. Então, é uma oração muito linda, acho que vale a pena você ler aí o capítulo 9, mas especificamente esses versículos 4 até o 19 são os versículos da oração dele, são versículos muito lindos e que trazem muita edificação para a nossa vida. Daniel capítulo 6, versículo 10, é um outro momento também de oração na vida de Daniel, um momento um pouquinho diferente, embora não tenha tanta diferença de um ano para outro, é aproximadamente também 539, 538, 540 anos antes de Cristo, onde Daniel passa por uma situação em que o rei, né, o rei Dario, faz um decreto de que ninguém poderia orar a outro Deus. As orações deveriam ser somente a Dario. Ele sim é que deveria ser adorado. E Daniel não. Daniel vai para o seu quarto e diz a palavra que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não é que Daniel começou a orar 3 vezes ao dia por causa disso. Daniel orava, né? Daniel já tinha o hábito de orar. E quando Daniel faz isso, nós conhecemos a história e Daniel vai acabar na cova dos leões por conta disso. Deus protegeu Daniel, Deus guardou Daniel e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Depois veio um outro decreto para adorar ao Senhor. Olha aí, resposta de oração de Deus, né? Resposta de oração que Deus deu na vida de Daniel. Daniel capítulo 2, né? A gente está fazendo as leituras aqui na mesma ordem que o comentarista colocou na nossa revista. É logo no início que Daniel chega na Babilônia, o ano é cerca de 604 a.C. Aqui Daniel tem aproximadamente 16, 17 anos, é bem novinho, né? Logo que chegou na Babilônia. E esse sonho de Nabucodonosor aí é um negócio que, meu Deus do céu, tem que ser profeta mesmo, irmãos, porque Nabucodonosor sonha e ele não se lembra do sonho, e ele quer então que os seus magos, os seus adivinhos, digam o que foi que ele sonhou, mas não somente isso, que além de dizer o que foi que ele sonhou, deem a interpretação. Então Daniel se vê numa situação, né, que o rei havia dito que todos os magos iriam morrer, porque ninguém tinha dado a interpretação do sonho dele. Quando Daniel fica sabendo dessa história, ainda que Daniel não havia sido consultado antes, Daniel então e seus amigos vão orar, vão pedir a Deus a resposta desse sonho, o que foi que esse homem sonhou e o que significa esse sonho.
E através da oração, Deus, mais uma vez, né, pela sua bondade, pela sua misericórdia, vai então dizer para Daniel o que foi o sonho de Nabucodonosor, o significado. Então Daniel vai até a presença do rei, conta o sonho, e a partir daí Daniel começa a ser tratado de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele foi honrado, porque Deus, né, deu a interpretação, Deus contou a Daniel qual que era o sonho do rei. Esdras, capítulo 1, né, versículo 1 até o versículo 5, nós estamos cerca de 538 a.C., já estamos em cerca de 66 anos após o cativeiro, já está no finalzinho aí desse cativeiro. Então o rei Ciro, já temos outro rei aí, né? O rei Ciro faz um decreto autorizando que o povo volte para casa, possa voltar para casa, possa reconstruir o templo, olha aí. E além disso, né, dá os vasos sagrados, todos aqueles objetos que tinham tanto valor para o povo de Deus, podiam ser levados. Então nós vemos aí uma providência de Deus, algo maravilhoso, e todas essas coisas vieram acontecer depois da oração. Eu gosto sempre de lembrar que todas as vezes que nós falamos de datas no Antigo Testamento, elas sempre aparecem do maior para o menor, né? Então, se nós temos 539 a.C., e nós temos, por exemplo, 604 a.C., 604 aconteceu primeiro, para depois acontecer 539. É o contrário das datas que nós vemos hoje. Nós estamos no ano de 2020, daqui a 10 anos será 2030. Se fosse no Antigo Testamento, né, como as datas são demonstradas no Antigo Testamento, nós estamos no ano de 2020 a.C., daqui a 10 anos será 2010 a.C., então vai sempre diminuindo, aproximando a data em que Jesus veio à Terra, né, em que Jesus nasceu. Então, na primeira oração de Daniel, né, do capítulo 9, nós vemos aí Daniel com 81 anos de idade, né, já tinha passado toda uma vida na Babilônia, e Daniel continuava sendo um exemplo de oração. Capítulo 6, aproximadamente também 81 anos, não mudou tanto o tempo. Capítulo 2, aos 16 anos de idade, porque é bem no início, quando ele foi para a Babilônia, ele e seus amigos. E Esdras, né, também está dentro desse período aí, Daniel em torno de 81 anos, provavelmente, ou 82, pouco tempo depois, era a hora de voltar para casa. Era o fim do cativeiro, é o fim quase chegando no finalzinho ali do Antigo Testamento. Então vamos lá, para a nossa revista então. O primeiro tópico da nossa revista, vou pegar a minha aqui também. O primeiro tópico da nossa revista diz que Daniel foi despertado para orar. Eu quero te convidar para você abrir aí a sua revista, né, ou a sua Bíblia, melhor dizendo, lá no profeta Jeremias, capítulo 29, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10, que diz assim: Assim diz o Senhor, quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Se nós continuarmos lendo aqui essa passagem, ela é uma passagem de promessa, é uma passagem muito bonita, onde Deus está dizendo que o povo vai voltar para aquele lugar. Mas Deus está falando isso antes mesmo deles irem para a Babilônia. O profeta Jeremias, ele profetizou numa época onde ele dizia que o povo seria levado cativo e os reis não aceitavam aquilo. Tanto é que a gente vê que Jeremias, ele foi jogado na cisterna, Jeremias apanhou, Jeremias passou por todo tipo de crueldade, porque ele falava a palavra de Deus. E muitas vezes, né, esses reis, essas autoridades ali da época, até mesmo os sacerdotes não aceitavam essa palavra, porque diziam que era muito dura. Porém, era a palavra do Senhor Jesus, era a palavra do nosso Deus. Então Daniel aqui, ele está lendo os escritos de Jeremias e ele então entende que está chegando a hora. Podemos dizer que o que motiva, né,
o despertamento ali de Daniel para orar é exatamente isso, a leitura da palavra, especialmente aqui nos escritos de Jeremias, e através dessa leitura ele entende então que esse tempo de cativeiro está chegando ao fim. No primeiro item desse tópico primeiro, diz que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. A vida de Daniel era uma vida consagrada. Daniel não era uma pessoa que ele fazia propósitos de consagração, que ele fazia propósitos. Eu vou fazer aqui um jejum de 21 dias, depois acabou. Não. Daniel, ele vivia uma vida de oração, uma vida de consagração. Essa era a diferença, né, na vida de Daniel. Daniel não era uma pessoa que orava de vez em quando, ou que fazia propósitos de vez em quando. Tudo isso na vida de Daniel vai trazendo ensinamentos para nós. De que maneira que Deus deseja que nós tenhamos a nossa vida. Que a nossa vida seja uma vida consagrada a Deus. Então, eu faço uma pergunta aqui. O que era a oração na vida de Daniel? A oração na vida de Daniel era algo normal, era como respirar. Todos os dias ele precisava orar. Todos os dias ele necessitava orar. A oração na nossa vida e a leitura da palavra, ela tem que ser dessa maneira. Tem que ser algo assim que nós temos que fazer todos os dias. A gente tem que desejar fazer isso. Você pode, né, administrar o seu tempo e ter o seu tempo para a oração, ter o seu tempo para a leitura da palavra. Tudo isso só vai edificar a sua vida espiritual. Tudo isso vai fazer só com que você venha crescer espiritualmente. Vamos lá então para o nosso item 2, ainda do tópico 1. Diz o seguinte: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Meus amados, a história de Daniel, tudo que ele vivia, mostra que a pessoa, quando ela é de muita oração, a pessoa, quando ela tem o hábito de orar, ela enfrenta, sim, alguns combates. Mas esses combates, quando ela enfrenta para vencer. Ela enfrenta e Deus coloca anjos ali guardando essa pessoa, capacitando essa pessoa para ela vencer. De tal modo que quanto mais a pessoa ora e ela vive esses combates aí, ela vai sendo capacitada. Lá em Efésios capítulo 6, nós vemos, por exemplo, as armaduras espirituais. Todas as armaduras espirituais ali, o capacete, o escudo, a couraça da justiça, tudo que nós vemos ali é fruto de uma capacitação que Deus vai colocando nas nossas vidas para enfrentarmos as potestades, para enfrentarmos essa luta que há no reino espiritual. Então Daniel, ele combatia em oração, Deus abençoava Daniel por conta exatamente dessa vivência dele em oração. Não era uma coisa que acontecia, né? Agora eu vou fazer uma campanha de libertação. Não, era o tempo todo na vida dele. Essa é a diferença na vida de Daniel. Terceiro item do nosso primeiro tópico. Eu até faço aqui uma pergunta. Quais outros personagens bíblicos podemos citar como homens ou mulheres de Deus de oração? Se você aí desejar, né, após esse vídeo ser lançado no YouTube, colocar aí, responder para a gente quais outros personagens bíblicos que você pode citar, sendo homens, mulheres aí de oração, pessoas que tinham uma vida consagrada ao Senhor, ou pessoas que a oração na vida deles veio a transformá-los. Podemos citar tantos nomes aí, mas eu quero deixar para que vocês respondam aí para mim, para a gente poder trocar depois um entendimento melhor da Bíblia, já que nós não temos a oportunidade de estarmos aqui frente a frente, olho no olho, mas eu creio que esse canal de comunicação também está nos ajudando, está nos auxiliando para nós nos aproximarmos mais da palavra do Senhor. Então eu fico aguardando aí a cada um dos irmãos que desejarem para estarem comentando. Ao final também dessa revista nós temos algumas perguntas e eu gostaria muito que vocês respondessem aí no nosso, aí mesmo no YouTube.
Terceiro item desse tópico primeiro diz o seguinte: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Irmãos, coincidências entre aspas aí, acontecem quando nós oramos. É um negócio assim que às vezes Deus faz as coisas e a gente nem consegue explicar direito. Por que que você esperou tanto tempo para algo e aí você começa a orar e de repente aquilo ali do nada acontece? Você diz, nossa, que coincidência. Coincidência não, irmãos. É Deus operando, né? A gente diz cristocidência, é o Senhor Jesus Cristo agindo, operando, manifestando o poder dele. Daniel está orando, já tem 66 anos que eles estão ali, 66, 67 anos naquele cativeiro. Não há a esperança, não há possibilidade deles voltarem. Como que eles vão voltar? E um dia, irmãos, do nada, diz a palavra, né, a gente lendo o livro de Daniel, nós vamos entender que o rei da época ali, até fala na nossa revista, o reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. Até aí é normal, acontecia mesmo. O rei da Babilônia, na época, era o Nabonido. Seu filho, Belsazar, estava na capital. A cidade da Babilônia estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor, aquele lá atrás, havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Essa passagem ela se encontra em Daniel capítulo 5. Observe, irmãos, que o rei viajou, seu filho Belsazar ficou. Belsazar disse, então vou fazer uma festa. Faz uma festa, pega ali os vasos sagrados, começam ali todos embriagados, tomarem ali aquela festa, aquela coisa toda. De repente, uma mão começa a escrever na parede. Começa a escrever na parede e ali está decretado o fim dele. E naquela mesma noite há uma invasão ali, aquele rei morre, tudo assim, de uma hora para outra. Como tem coisas que Deus faz mesmo na vida da gente. Tem coisas que Deus faz na vida da gente que vão acontecendo, né, durante o tempo. Tem outras que Deus determina, que Deus decreta. Então, quando Deus decreta, é naquela hora e pronto. Ali chegou o fim, ali era um outro momento. Né? E aí, de fato, vai entrar o rei Ciro aí. Rei Ciro vai, então, depois fazer um decreto autorizando o povo a voltar. Sabe, de repente, o de repente de Deus é uma história nesse caso. De repente, Deus deu uma ordem. De repente, Deus deu um decreto de vitória para o povo dele. Então, são coincidências. Coincidência a gente fala por falar, né? Mas é o agir de Deus aí na vida de Daniel e na vida do povo do Senhor. No nosso segundo tópico da nossa revista, a resposta às orações de Daniel. No item primeiro da nossa revista, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Nós vemos lá em Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, recomendo que você leia na sua casa, na sua Bíblia, né? Ou até mesmo na revista, nós temos essa leitura aí. É o decreto de Ciro. É Ciro autorizando que o povo possa voltar para Jerusalém. E aí uma coisa que é interessante, que eu separei aqui para nós lermos, que está em Isaías, capítulo 45, versículo 13. Olha o que diz aqui. Isaías, profeta Isaías, capítulo 45, versículo 13. Diz assim: Eu levantarei esse homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento,
sem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem de Isaías 45, que começa assim, diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro. Irmãos, Ciro não havia nem nascido nessa época, quando Isaías profetiza isso. Faltava, alguns estudiosos dizem que faltava 200 anos ainda para que isso acontecesse. Isso quer dizer que Ciro não tinha nem nascido. Antes mesmo de Ciro nascer, Deus já estava falando através de Isaías, ainda fala o nome, o seu ungido a Ciro. Deus fala através de Isaías que ele levantaria um homem para então libertar os cativos. Tem coisas do Senhor que ele já prepara ali para nós, ali, sabe, de uma forma, E somente Deus mesmo para explicar. Tem coisas de Deus que a gente não vai explicar. Por que Deus faz dessa maneira? Outras, por que eu estou passando por isso, meu Deus? Será que eu escolhi o caminho errado? Ou será que é para eu passar mesmo? Eu creio, meus irmãos, que Deus nos dá liberdade de escolhas. Deus tem algo grandioso para todos nós. Deus tem algo maravilhoso preparado para nós. Mas nós podemos ir direto nesse caminho ou nós podemos dar voltas. Muitas pessoas preferem dar voltas. Eu entendo que Deus, ele preparou algo maravilhoso para o seu povo, mas quantos se perderam nessas voltas? Quantos, que ao invés de ir por um caminho, escolheram um outro? Mas Deus, em todo o tempo, mesmo sabendo que muitos vão se desviar, ainda assim, pela bondade, pela misericórdia dele, ele prepara meios para trazer o seu povo de volta para si. Então, é algo assim que o Senhor fala. Se está longe do caminho do Senhor, se você tem dado essas voltas, volte para o Senhor. Ele sempre prepara alguém, um louvor, uma palavra, uma vida. Às vezes alguém assim, do nada, chega e diz, volta. E aí a voz do Senhor te dizendo, volta para o Senhor, volta para os caminhos do Senhor. Não saia desse caminho, não saia desse objetivo, volte para os braços do Pai. Glória a Deus. Item número 2 diz assim: conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. O decreto do Senhor é completo. Voltar para Jerusalém, edificar o templo, a verba para as despesas também já tinha, e o retorno dos vasos sagrados. Quando Deus opera, ele faz por completo. Deus não deixa as coisas pela metade. E o fato das pessoas terem tido essa oportunidade de voltar foi de tanta alegria. O povo recebeu isso com tanta alegria. Eu quero até ler aqui, lá em Salmos. Eu amo esses Salmos. Salmos de número 137. Observe o que diz esse salmo. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira, meu Deus? E aí ele continua dizendo todo o sentimento que eles têm, toda a tristeza, toda a dor. Esse Salmo 137 é um salmo de muita dor. O povo está na Babilônia, o povo está nesse momento em que eles estão exilados, estão fora da sua terra. E aí chegam neles e dizem assim: cantem pra gente, cantem umas músicas aí bem alegres. Vocês não cantam músicas alegres? Mas como que nós vamos cantar se nós estamos tristes? Como que nós vamos cantar se nós estamos longe da nossa terra? Compreende, irmãos? Além de todo o sofrimento, ainda pediam canções. Mas aí nós vamos para o Salmo 127. O Salmo 127, olha que coisa bonita. Diz assim, melhor dizendo, 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, já está em outro momento aí, Foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia:
O Senhor fez coisas grandiosas a este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, meu Deus, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria. Agora sim eles podem cantar com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, as suas recompensas. Agora sim eles vão cantar com alegria. Agora sim eles têm motivo para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá na Babilônia, eles sentavam e eles choravam, eles sentiam saudade da sua terra. Agora eles estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o tópico número 2, então, que vai falar sobre a resposta às orações de Daniel, que foi esse decreto aí que só Deus mesmo para explicar como é que tudo desenrolou tão rapidamente, mas aí tem muita oração de Daniel, tem muito joelho dobrado, tem muita humilhação, e o Senhor ainda continua agindo dessa maneira. O Senhor ainda continua respondendo para nós, e quando Ele quer agir, é no de repente mesmo. Ele faz, Ele opera, e a gente vai ver o resultado e vai dizer: meu Deus, como que isso aconteceu? Só Deus para explicar. Terceiro e último tópico aqui da nossa revista: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Eu já disse aqui, um pouco antes, que o despertamento, quem dá é Deus. O despertamento, ele vem de Deus. Diz que o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Talvez Ciro tenha conhecido Daniel, né, nesse tempo aí do decreto, tudo, e através de Daniel, exatamente esse contato com Daniel fez com que ele tivesse esse conhecimento maior de Deus, e com isso veio a se despertar. E aí eu coloco aqui uma frase que é interessante, que diz que aqueles que conhecem ao Senhor não permanecem do mesmo jeito. E é verdade. Ciro, né, ao lermos aqui como que a Bíblia fala de Ciro, chama Ciro de ungido. Antes mesmo de Ciro nascer, Ciro já era ungido. Então, Ciro é alguém que conheceu ao Senhor, e através disso ele mudou uma história de um povo, ele fez com que o povo, permitiu com que o povo voltasse para a sua terra. Então, Ciro é alguém que conheceu a Deus e não permaneceu do mesmo jeito. Foi um homem que teve muitas vitórias. E outra coisa interessante também é que o contato com Daniel, ter conhecido Daniel, fez com que ele se aproximasse de Deus. Quando nós conhecemos Deus, irmãos, quando nós temos intimidade com Deus, as pessoas têm vontade de estar perto de nós. Se as pessoas sentem vontade de estar perto de você e elas começam a falar das coisas de Deus, é porque tem Deus em você. E elas vão te buscar, elas vão estar ali como se você fosse uma árvore cheia de frutos mesmo, e elas desejam participar disso, elas desejam esses frutos também. Então, as pessoas que se aproximam de nós, de certa forma, elas querem algo de nós. E que bom que seja exatamente essa presença do Senhor. Então, não tenha medo de falar de Deus para as pessoas que se aproximam de você. Não tenha medo, né, de dizer desse amor de Jesus, porque você vai estar transmitindo as coisas do Senhor e as pessoas serão mudadas, né? Elas estarão mais e mais perto do Senhor. Um exemplo aqui tão maravilhoso que a gente pode citar, que me veio aqui à memória agora, é Paulo, né? O apóstolo Paulo. Ele não conhecia ao Senhor Jesus Cristo. De repente ele veio a conhecer Jesus e ele mudou. Ele não ficou do mesmo jeito, ele foi transformado. E com isso, quantas pessoas foram transformadas após conhecerem o Senhor? Quantas pessoas nos nossos dias, pessoas que nós conhecemos, ou talvez até nós mesmos, né? Como nós fomos transformados após conhecermos a Deus? Ele transforma pessoas. Essa presença maravilhosa dele transforma e nos faz, né, novas pessoas, novo homem, né, novo ser. Louvado seja Deus.
O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Eu vou ler aqui o último item do nosso tópico 3, que diz isso. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, olha aí, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Está lá em Isaías capítulo 45, versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo foi na vida de Ciro e que o Espírito Santo abençoou muito ele. E todo esse ato dele, né, de fazer um decreto ali autorizando que as pessoas pudessem voltar para a sua terra, e de fato eles voltaram, e aí nós vamos ver, ler no livro de Neemias, que coisa maravilhosa, reconstrução. Não significa que tenha sido fácil, não é, meus amados? Foi difícil a reconstrução ali dos muros, houve dificuldades, e nós vamos estudar os profetas, profetizando também ao povo nesse período, são os profetas pós-exílio, e mostrando que também há dificuldades, mas em todo o tempo Deus está na frente, Deus está dando força. Então, essa foi um pouquinho, né, da nossa revista, da nossa primeira lição, dando aí a base do que nós estudaremos durante esse terceiro trimestre. Respostas de oração e Deus na frente, o Espírito Santo capacitando, para que quando vierem as lutas, e elas vêm mesmo, nós estarmos preparados, nós sabermos combater com a oração. Amém? Terminando então aqui já a nossa revista, nossa lição, melhor dizendo. Eu espero que tenha sido uma bênção, eu espero que nesses poucos minutos aí que nós tivemos, possa ter falado bastante, o suficiente para trazer mais entendimento, e que você possa também estar lendo a palavra, estar lendo a revista e possa receber do Senhor. Então, para nós terminarmos aqui, eu separei esse item para guardar no coração, que são algumas perguntinhas simples da nossa revista, perguntas aqui nossa, para que você possa responder aí no YouTube mesmo e ser mais edificado com a palavra do Senhor. A primeira diz assim: com quantos anos, mais ou menos, né, Daniel foi levado para a Babilônia? Então, mais ou menos quantos anos que Daniel tinha quando ele foi levado para a Babilônia? Que escritura profética levou Daniel a orar e jejuar? Ou seja, que livro que Daniel leu, de que profeta, que ele começou então, né, a orar e jejuar mais, mais do que ele já orava e jejuava. Número 3. Quanto tempo durou o cativeiro babilônico? Cite exemplos com as referidas passagens bíblicas de pessoas que oraram em tempos difíceis. Então você vai citar exemplos, por exemplo, a profeta Jonas orou num tempo difícil. Qual que é a passagem, né? Jonas, capítulo, né? Você vai dizer lá o capítulo de Jonas em que ele está fazendo aquela oração lá dentro do grande peixe, um momento lindo, oração linda de Jonas, e aí você vai citar também, né? Ou oração de Daniel, qual foi o capítulo, né? Quais são os versículos que demonstram aí a oração de Daniel? Oração de Ana, né? Oração tão bonita, aonde que está falando na Bíblia? Enfim, você vai citar aí personagens bíblicos com as referidas passagens aí para a nossa edificação. Número 5. Cite exemplos de pessoas que ao conhecerem Jesus mudou de vida, pessoas que foram transformadas, né? Tantas pessoas que ao conhecerem ao Senhor Jesus, mas se você também desejar pessoas do Antigo Testamento que tiveram um encontro com o Senhor aí, com certeza serão bem-vindos. Citem aí pra gente. Enfim, obrigada por participar. Não esqueçam, né, irmãos, de se inscrever no nosso canal, para que a gente possa continuar colocando bastante vídeos aí, e curta o nosso canal, compartilhe com pessoas, comentem também sobre as lições, e eu creio que cada lição nós estaremos trazendo sempre algo novo para a sua edificação, para que o Senhor continue abençoando a sua vida. Então,
Um beijo no coração de todos. Obrigada por participarem, obrigada por assistirem aí conosco e que Deus venha abençoar a cada dia mais e mais. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Beijos.